Hoje nós estamos aqui para explicar para vocês como funciona um teste para organistas da Congregação Cristã no Brasil. Hoje eu trouxe a minha irmã. Para quem não me conhece, eu me chamo Bia, eu sou a professora Bia e essa é a minha irmã. Como é seu nome? Ana Clara. Eu me chamo Ana Clara e eu tenho 13 anos e eu sou irmã dela. Esse vídeo vai ser organizado por tópicos. Eu vou explicar pra vocês aqui no início como funciona, como que é um teste bonitinho e depois ela vai contar a experiência dela, tá bom? Pra quem não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui nos cards, então vocês vão lá, clicam e vão assistir que tá muito lindo, muito emocionante, que foi o dia do teste dela. Pra quem vai ser organista na congregação, existem 3 testes. O teste de reunião de jovens, o de culto e o de oficialização. O teste de reunião de jovens é pra aquelas pessoas que ainda não são casadas e estão aptas para tocar na reunião de jovens e menores. O de culto é para tocar nos cultos oficiais da comum. A de oficialização é quando a pessoa está apta para tocar no mundo inteiro. Tudo começa quando a pessoa sente o desejo de aprender a música. Então ela vai lá, se matricula, começa a fazer aulas e depois que ela está preparada, a instrutora ou a própria aluna mesmo, se a instrutora não for da mesma comum, não morar próximo do encarregado, entra em contato com o encarregado e vê se tem vaga na comum onde ela tem pretensão de ser organista. A vaga é completamente por conta do ministério, não tem nada a ver com a instrutora. A parte da instrutora é ensinar e a vaga quem garante é o encarregado local. Geralmente os testes são avisados com antecedência. A instrutora ou a candidata comunica ao encarregado que ela está preparada e aí ele vai elaborar a carta para ser assinada pelo Ministério da Comum e o ancião responsável pela parte musical. Hoje em dia existe o pré-teste, além do teste existe o pré-teste. O total são 6 idas ao teste, né, digamos assim. Mas teste mesmo são 3 e pré-teste também são 3, um para cada teste. O pré-teste é realizado geralmente 2 meses antes do teste e só cai a parte prática. A parte teórica, que é prova escrita, e o MTS, que é o método de teoria e solfejo, não cai. Se a aluna estiver apta a participar do pré-teste e a examinadora entender que ela está apta, ela vai para o teste. E no teste tem a prova teórica, cai MTS, e só depois dessa parte teórica que a aluna vai sentar no órgão para tocar. Existem tipos de candidatas também, né? Então, se a candidata é jovem, não é casada, ela vai ter que fazer o teste para tocar na reunião de jovens. Se a candidata já for casada, for uma pessoa adulta, então ela não faz o teste de reunião de jovens e faz só o de culto. E aí, depois do teste de culto, todas as candidatas vão passar pelo teste de oficialização. E agora, dito tudo isso, a minha irmã vai explicar pra vocês como que foi a trajetória dela, como que foi o teste dela, o que a gente fez, como que ela se sentiu, né, enfim. O caso da minha irmã foi um caso específico por conta da pandemia, né? Não foi avisado com antecedência e no meio dessa quarentena toda que teve essa enrolação aí, a gente decidiu mudar os métodos antigos, que ela estava estudando na programação antiga, e a gente decidiu mudar para a programação nova. Então eu comecei a aplicar com ela o método novo. Só que não dava pra ir ainda com os métodos novos pro teste, né? Porque tava muito recente. E aí surgiu um teste do nada. Antes do teste dela, porque ela já era organista da reunião de jovens, o teste dela seria um teste de culto. Como eu falei pra vocês, depois desse teste de culto, ela teria que voltar pra oficializar. Antes desse teste de culto, teve o teste de reunião de jovens, que foi para as alunas, para as candidatas que desde 2020 estavam aguardando já o teste que não pôde ter por conta da pandemia. Esse teste, na verdade, foi avisado como um pré-teste. Então, como um pré-teste, né, não tem teoria e nem MTS. Quando chegou na igreja, o que era um pré-teste se tornou um teste. E todas as alunas que eram para ir na reunião de jovens, elas acabaram indo para o teste mesmo e já estavam aptas para tocar na igreja. Ou seja, elas nem precisariam retornar para fazer o teste de fato. Só o pré-teste já virou um teste. Mas aí depois anunciaram que ia ter um pré-teste para quem teria que fazer culto e oficialização. Tudo bem, só que a gente já sabia que ia ser um teste, né? Eu já até avisei ela, eu falei, não vai ser um pré-teste, vai ser um teste. Só que eu ainda insisti em acreditar que seria um pré-teste, lembra? Que eu falei, não, vai ser um teste, vai ser um pré-teste. Mas não era, eu já sabia que não ia ser porque o anterior não tinha sido, então eu já sabia que não ia ser, né? Ia ser um teste mesmo. Falei, eu ainda acho que, porque não é possível, o teste tem teoria, e naquele teste lá que a gente fez não teve teoria. Aí eu falei, não é possível que as examinadoras vão fazer isso. Aí eu acreditei que ainda era um pré-teste. E como eu falei pra vocês, ela não estava tocando o método antigo. Então ela tinha 15 lições ainda pra acrescentar, porque ela só tinha tocado do método antigo de um livro, eram 2 livros que ela tinha que levar, o Burg e o Zern. O que aconteceu foi o seguinte, a gente precisou ficar fazendo aula todos os dias. Cada dia eu pedi 5 lições, né? Foi.
Fora os hinos que ela não tinha terminado, mas os hinos eu não tava preocupada porque ela já sabia o básico, assim. Ela já sabia o básico, digamos assim, o grosso. Mas dos hinos, eu fui só o 388, né? Você foi até o 388, Isso, né? ainda tinha do 388 até o 430. Sim, faltava até o 430. Mas assim, eu não tava preocupada com os hinos porque esses outros hinos que ela tinha tocado já mostrava a qualificação dela, que ela conseguia passar no teste, que sabia fazer as notas pontuadas direitinho, tudo isso conta. Então, mesmo que ela não tocou esses outros hinos do final, eu não tava tão preocupada com os hinos, não. Isso era o de menos. A minha preocupação era os métodos. Mas no fim deu tudo certo, ela conseguiu passar essas 15 lições, ficaram ótimas. E os hinos também. 407, 409, todos esses hinos mais difíceis a gente passou antes de ir pro teste, né? Porque os mais fáceis ela já conseguia tocar, ela já tinha passado quase o hinário inteiro, então eu falei, E também nem ia chamar. vamos, vai ser agora. Nem agora ou nunca. Foi horrível, porque... Mas é que assim, com a minha irmã, tudo funcionou desse jeito. Teve que ser assim, na base do empurrão, porque ela é meio preguiçosa, né? Você tava... tipo assim, ela estudava, mas não era assim, aquela pessoa que ficava ali, não, tal dia tem aula, tem que passar tudo direitinho. Não era, nunca foi, né? Pra fazer a próxima aula, tem uma semana, né, pra gente poder estudar. De distância. Aí eu tocava só no segundo dia, não, como é? No terceiro dia da semana eu começava a estudar. Aí nos dois dias eu ficava sem estudar. Ficava de boas, como se eu tivesse de folga, sabe? De folga. Aí minha mãe falava, não, Ana Clara, vai estudar. Eu, não, é só terça. Terça, eu só estudo terça. Quando chegou a notícia do teste, a gente teve que... Falei todos os dias, eu acordava. E aí eu ia pro órgão, na verdade eu tomava café, ia pro órgão, aí eu só saía pra comer, pra almoçar, voltava, aí eu só saía pra jantar, aí eu voltava, e depois eu ia tomar banho, aí eu voltava e ia dormir. Até o horário que pudesse, que ela aguentasse, ela ficava estudando. E quando foi na véspera, minha mãe tava muito nervosa, e a minha mãe tava muito assim, eu penso desse jeito, se a gente ficar pensando negativo, atrai energia negativa, entendeu? Então eu não gosto. Por mais que a gente tenha receio, e eu sabia, né? Eu não ia mandar, lógico, eu não ia mandar uma aluna pro teste que não estivesse preparada. Porque, como eu falei, o professor conhece a capacidade do aluno. O professor sabe se ele tá entendendo o conteúdo que você tá explicando, se ele entende de fato o que você tá explicando. Não é simplesmente tocar o inário inteiro por tocar. Ele tem que entender o que ele tá fazendo, entendeu? Então o professor conhece a capacidade do aluno. E por isso que eu mandei ela pro teste, mesmo nessa correria. Mas a Bia não ajuda nada, porque ela me mandou uma mensagem 3 horas da manhã, falando assim... É verdade. Não é mentira não. Ela mandou o dia antes do teste. Ela me mandou uma mensagem, 3 horas da manhã. Eu tava lá dormindo, né? Aí o meu celular começou a tocar glim, glim, glim. Aí eu falei assim, acho que é isso? Aí eu peguei o celular, aí tava lá ela, Ana, eu sei que você consegue e tal, você vai conseguir, não fica nervosa. Ai, não ajudei nada. Não ajudou nada, não. Eu falei, meu Deus, se ela tá falando isso é porque ela não acredita em mim. Aí eu falei, não, e agora? Ela tava de boa, agora ela fala isso, eu vou ficar... Não acredito. Um lado negativo. Sério? Por que você falou aquilo? Aí eu fiquei pensando, como que ela se faz ela isso? acordou esse horário pra me falar isso, é porque ela também tava preocupada. Eu não acordei, não foi esse horário que eu... E não era 3 horas da manhã, não. Eu estou sentindo uma treta. Eu mandei aquilo porque eu tinha mandado pra outra aluna. É porque eu levei outra aluna pro teste, gente. E essa outra aluna estava muito insegura. E aí eu falei essas coisas pra confortar ela. E aí eu falei pra minha irmã também. Eu falei, minha irmã deve estar assim também, vou mandar pra ela. Na véspera do teste, ela foi dormir na minha casa, porque a minha mãe estava muito nervosa. E ficava falando, Ai, não vai conseguir. Ai, ela não terminou o inário. Ai, não sei o quê. piorava a situação dela. Além da pessoa estudar muito, ela também tem que descansar. Se você não descansa, não adianta nada, porque você não vai aprender nada. Tinha 12 dias. O que ela tinha que fazer? Só dar uma revisada no que ela já sabia. Ou melhor, eu tinha que começar estudando o que você lições. não fez. As 15 lições que a gente conseguiu passar até que rápido, E revisar o que eu fiz, o que eu já tinha feito, né? Sim, revisar os hinos mais difíceis. Essas coisas assim pontuais, entendeu? Porque ela já sabia o restante das coisas. São coisas que a gente vem trabalhando em todas as aulas. Não é uma coisa que A gente você... esqueceu de um detalhe. O quê? Eu tive que decorar as escalas menores. É mesmo. Ainda teve que decorar as escalas menores. E ela conseguiu decorar as escalas com sustenido, né? E com bemol também. Com bemol também. Consegui, eu decorei ela com sustenido, aí depois eu Estudou decorei com bemol. Isso foi logo pertinho do teste já, né? Foi, acho que 2 dias Foi. antes, se eu não me engano. Eu lembro desse dia que tava até falando com isso. Ela pediu assim, Bia, fica falando as escalas que eu vou tocar. Aí eu fiquei falando e ela foi tocando o decor. Ela chegou em casa, era o quê? Umas 11 horas da noite, né? Foi. Que o Renato saiu do serviço.
Renato, pra quem não conhece, é meu esposo. Ele não apareceu ainda nesse canal, porque é um canal de música, né? Eu. Tá aqui a plateia. E aí ele levou ela, saiu do serviço e pegou ela pra levar ela pra casa. E ela dormiu lá em casa, porque tinha aqui um responsável por ela ser menor de idade. E eu que fui acompanhando ela. Ela foi dormir lá em casa e de lá a gente foi pro teste. Ela chegou, queria tocar. E eu falei, vai dormir, esquece, o teste é amanhã. O que você não fez até agora, não vai fazer mais. Esquece, acabou. Só Posso falar? pode. Mas eu ainda toquei. Eu cheguei lá na casa dela. Aí ela Não, falou no dia assim- não, você tocou depois. Não, foi no dia. Ah, é, No você dia tocou bem não. baixinho, né? que Aí tava ela bem falou, tarde. abaixa o volume e toca. Aí eu toquei uma lição do método e toquei o hino 404. Por que eu toquei o hino 404? Porque tinha uma irmã que ela tinha chamado o 404 pra ela no teste de oficialização. Aí eu falei assim pra minha mãe, não vou estudar esse hino não, porque o dela é oficialização. Aí minha mãe falou assim, estuda, é melhor você Inocente, estudar. né? Aí eu falei assim, ah, tá bom, vai, eu vou estudar. Aí eu estudei o 404 e toquei lá na Bia pra ela ver. Aí ela disse que ficou bom. Só que eu sabia que não ia chamar o hino 404, porque chamam da irmã que era oficialização. E o meu era teste de culto. Aí eu falei assim, não vai chamar, mas eu toco, né? Só por causa de chamar. Aí eu fui dormir, coloquei pra despertar de 6 horas da manhã, pra eu poder acordar. Só que o meu celular, ele não tocou 6 horas da manhã. Ele tocou, era 7h42. Aí nesses... E o teste era 10 horas da manhã. Isso. Eu acordei a Bia, aí 8 horas a gente levantou. Isso tá lá no vlog do dia do teste, né? Eu gravei pra vocês aquele take, a gente nem tomou café, a gente nem comeu nada, saiu Isso. correndo, né? Aí ela falou assim, já vai tomar seu banho. De novo, eu fui repassar o hino 404. E eu não tinha que ter passado, a Bia falou, que tinha que ter anotado as introduções. A contagem das introduções. E eu não anotei. Aí eu falei assim, nossa, não sei o que, a irmã vai reclamar, vai brigar. comigo. Aí eu contei pra Bia que a minha mãe marcou... em alguns hinos, ela marcou o hino todo. E aí a Bia falou que não podia, que a irmã ia falar que tá fácil demais. Aí eu, nossa, e agora? Aí a Bia foi marcando no caminho Algumas introduções só. Ela foi marcando os mais difíceis, né? Porque você já sabia contar, só que na hora dá um branco. Então é melhor que esteja anotado, porque se der um branco, você tem a contagem escrita, pelo menos na introdução. Isso. Quando chegou na central, eu não queria sair do carro, porque eu fiquei muito